Voltando ao nosso sistema de votação, nós vamos falar sobre a parte de login de usuário, a parte de login e senha, como funciona, para a gente trabalhar o nosso sistema de votação no painel ADM, para poder gerenciar os candidatos que nós vamos ter e tudo mais. Lembrando que esse painel de login e senha vai servir para qualquer projeto seu, para qualquer trabalho seu, não só para esse sistema de votação. Então vamos lá para a nossa tela. A partir daquele nosso index que nós temos, eu dupliquei ele e criei o adm.php. Então tá aqui meu ADM com as instruções que a gente já tem no index. Se você caiu de paraquedas direto nesse vídeo de login, eu aconselho que você assista o vídeo aqui do Cards, que vai auxiliar você a chegar nessa parte aqui e fazer a conexão do nosso painel de controle. Tá aqui minha classe conexão pronta, feita. Já instanciei ela aqui, ó, nova conexão. E agora eu vou começar a planejar o meu banco de dados, porque isso vai estar salvo lá na minha base de dados. Então vamos para lá. Estou no meu painel de hospedagem do Infinity Free. Então aqui é o meu painelzinho com todos os controles. Vou acessar o meu PHP MyAdmin. E aqui na minha base de dados eu vou criar uma tabela usuários para eu salvar os meus usuários com seu login e senha. Então criar tabela, nome usuários. Quantos campos minha tabela vai ter? O campo ID, que vai ser minha chave primária, o campo usuário, que vai ser o e-mail, e o campo senha, que vai ser a senha. Posso ter muitos mais campos do que esse, tá bom? Às vezes você quer salvar o último acesso, você quer salvar outras informações do usuário, através de qual IP foi o acesso e um monte de coisa. Pode ser feito. No nosso sistema eu vou focar ele no login e na senha. Então só vou ter esses três campos, ID, usuário e senha. Então vou colocar aqui os três. O meu ID vai ser do tipo int e ele vai ser autoincremento, ou seja, uma chave primária ali. Vou executar, que ele é uma chave primária. Vou ter também usuário e senha. O meu usuário é e-mail, então vou pôr um varchar aqui de 128, vou limitar em 128 caracteres. Já a minha senha, eu vou criptografar ela, e ela vai ter sempre 32 bits, 32 caracteres. Então eu vou deixar fixo ali 32. Mas e se a senha for Juca? Não tem problema. A hash da minha criptografia, que eu já vou falar sobre isso, vai ter 32. E se o nome for o nome do Pedro Álvares Cabral inteiro, que é gigante, também vai dar 32. Incrível, mas é isso que funciona. É assim que funciona a nossa criptografia aí, quando a gente usa a hash dela. O padrão de texto, lembra que eu vou usar o TF8. E agora eu vou inserir já um registro de usuário. Vou inserir o meu usuário. andré@email.com. Qual é a senha? Para a senha, eu vou usar o site chamado MD5 Hash Generator. O que esse site faz? Ele cria a criptografia da minha senha, que é a mesma função MD5 que nós vamos usar lá no PHP. Vou explicar um pouquinho mais essa função para você entender como ela é. Nós temos vários métodos para criptografar informações, criptografar dados. Esse método MD5, ele vai pegar a minha informação, qualquer texto, independente do seu tamanho, vai criptografar e o resultado disso é um hash, como se fosse uma chave que ele traz para nós. E é esse hash que eu vou salvar. Então na minha base de dados eu não vou ter a palavra André, que é a senha, por exemplo. Eu vou ter a hash, que é o resultado de André. Professor, mas não tem como descriptografar? Não, não existe ainda, ninguém conseguiu ainda descriptografar o MD5. Então hoje não surgiu ninguém que conseguiu fazer isso. Mas o que existe? São bases de dados onde ficam salvos padrões de senhas básicas e qual que é o hash de resultado. Então, se é azul, é isso. Se é amarelo, é isso. Não é que está descriptografando. É que para senhas padrões e muito fáceis, tem uma base de dados com milhões de senhas lá, já com a sequência de hash para descriptografar, digamos assim, que são as combinações. Isso dá isso, isso dá isso. Então, descriptografia mesmo, hoje não existe. Mas então, por isso que a gente fala, cria uma senha difícil, uma senha complexa, para auxiliar nessa parte de já não estar naquela lista de senhas padrões, de senhas fáceis de serem descobertas. Eu vou gerar hash aqui, ó, de pipoca. Vamos dizer que a senha da pessoa é pipoca. Então a hash gerada foi essa daqui, ó. Mas o que eu vou fazer lá na minha programação? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma sigla, por exemplo, sistema de votação,
tracinho, a senha que a pessoa vai digitar. Então a senha da pessoa é pipoca. A hora que criptografar, ele não criptografou apenas pipoca. Ele criptografou SDV-pipoca. Então é um argumento a mais que eu invento para complicar nessa minha criptografia. Vamos voltar lá para o nosso cadastro. Então a minha senha vai ser SDV-André. Essa é a minha senha. Por que SDV André? Porque minha senha é só André. Mas você vai ver que vai dar certo. Ó. SDV-André. Gerei ali a minha hash. Vou copiar ela, Ctrl+C. E vou colocar no meu banco de dados. Então essa é a minha senha. Executa. Tá feito. Vamos ver o registro que ficou salvo? E-mail, andré@email.com, senha 1C2, a hash ficou salva aqui. Agora vamos lá para o nosso sisteminha. Estou aqui com a minha conexão e eu vou fazer assim, ó. Se alguma coisa chegar aqui para mim, então você vai validar esse login. Como que eu vou fazer essa minha validação de login? Então aqui no meu Buddy, no corpo da minha página, eu vou criar aqui um formulário para receber esse usuário e senha. Então form, o método que eu vou usar é o post, a ação vai ser aqui nessa própria página, vou usar 3 inputs, um input do tipo e-mail, um input do tipo senha e um input submit. Então tá pronto o meu formulário. Então eu tenho input e-mail, que é o meu usuário, password, que é a minha senha, e submit, que é o valor entrar. Os placeholders são os textos que vão aparecer na caixinha para mim. Vou fazer o upload desse cara aqui para a gente testar. Então tá aqui meu ADM, ó. Campo usuário, campo senha e o meu entrar, mas não está funcionando. Vamos fazer ele funcionar agora. Aqui no meu if, eu vou validar a entrada de dados daquele formulário. Então vou falar assim, ó, se tiver setado uma variável do tipo post, cujo seu nome é usuário, então ele vai fazer todo o processo de validação do login. Que processo é esse? Eu vou armazenar na variável u o meu usuário, na variável s a minha senha, e eu já vou criptografar ela. Lembra que eu usei o MD5? Aqui eu também vou usar o MD5. E lembra que eu usei o SDV de sistema de votação? Eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou concatenar SDV tracinho com a senha que o usuário já deixou para mim. E tudo isso eu vou criptografar com o meu MD5. Então tá aqui a criptografia da senha. Então a senha é o que o usuário digitar junto com o meu SDV tracinho. Ele vai criptografar para mim e vai comparar se existe esse mesmo valor no banco. Se existir, quer dizer que a senha digitada está certa. Vamos para esse processo de comparação. Vou usar o meu com. Então estou falando para ele para mim. Selecione tudo from usuários, ou seja, tudo da tabela usuário, quando o usuário for igual a U e a senha for igual a S. Agora vamos para a próxima etapa. Eu tenho um método que eu criei aqui na minha conexão, que é nResultados, que é o número de resultados que ele retornou para mim. E eu vou fazer assim, ó, se o número de resultados que ele encontrou for igual a 1, ou seja, se ele retornar uma informação, quer dizer que ele encontrou o usuário e senha, bateu, senão ele retorna 0. Então, se ele encontrar uma informação, eu vou falar para ele escrever na minha tela, ok. E vamos testar. Então, vou colocar a minha senha aqui, meu usuário, perdão, andré@email.com. E a minha senha aqui é André. Não é SDV? Não, é André. O SDV foi o programador que adicionou a mais para complicar a criptografia. Criptografia é bom, hein? A criptografia. Ok. Pode ver que apareceu na tela ali o okzinho ali para mim. Então aqui, essa parte deu certo. Agora vamos armazenar a sessão desse usuário, para a pessoa não ter que fazer login toda hora. Vamos criar um flag, criar uma variável, para ela registrar para mim se está logado ou não. Então vou fazer esse flagzinho aqui. Então vou criar uma variável aqui chamada logado. E falar que é igual a false, a pessoa não está logada. Se por acaso o login der certo, no lugar de escrever um ok, ela vai falar que logado é igual a true.
E agora eu vou verificar esse logado aqui também no meu painel. Então aqui no meu form. Então coloquei meu if. Se não estiver logado, não, lembra a minha negação da exclamação, se não logado, então exibe o formulário. Se não, exibe um bem-vindo. Vamos dar um Ctrl Shift U aqui para a gente ver. Estou atualizando no meu navegador. Então pode ver que está o meu formulário ali. Agora eu vou fazer o meu login. André@email e vou digitar a senha André. Entrar. Pode ver que apareceu bem-vindo. Mas olha se eu atualizar a tela. Ele aparece de novo o formulário para mim. Para isso eu tenho que salvar uma sessão, criar uma sessão aqui para armazenar esse usuário. E é aqui que a gente encerra a nossa aplicação. Eu dei um start na minha sessão, então aqui ó, session start, tem que ser o primeiro comando do seu código, tá? Senão dá errado, primeiro comando do código, session start. E aqui embaixo eu vou criar a minha variável de sessão, underline session. Vou inventar um nome para ela que é usuário. Eu vou salvar nela o próprio usuário, para eu poder falar bom dia para ele, por exemplo, e dar a variável do usuário ali como expressão a hora que ele fizer um login. Então, salvei o próprio usuário. E vou fazer mais uma verificação, que é da variável de sessão. Vou falar assim, ó, if se estiver setada uma variável de sessão, porque a hora que a pessoa recarrega a página, ela não envia o formulário. Então, esse comando não vai ser mais executado. Ele foi executado ao enviar o formulário, salvou o usuário dentro da sessão, então existe agora uma sessão usuário com o usuário salvo dentro dela, e a hora que ele atualiza a página, como esse comando não é executado, eu vou ver se foi criado a sessão. Como que eu vou ver se foi criado a sessão? Nesse meu if set. Foi setada uma sessão chamada usuário? Se sim, verifica mais uma coisa para mim. Essa variável do usuário, ela tem algum conteúdo? Ou seja, ela é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, muda o meu logado que está false para true. Porque lembra que o comando de cima não foi executado. Então isso aqui não vai existir, porque o formulário não foi reenviado. Então por isso que eu estou mudando para true ali, de novo, fazendo essa minha verificação. Vamos fazer o login de novo? andré@email.com, a senha é André, e eu vou entrar. Feito, ele mostrou o bem-vindo ali para mim, agora eu vou atualizar a página. Pode ver que o bem-vindo continua, porque minha sessão ficou salva. Agora vamos fazer o logoff. If e set, uma variável do tipo get, com o nome sair. Se existir essa variável aí com o nome sair, então você vai pegar esse meu usuário e falar que ele está vazio. Você vai pegar a minha sessão logada e falar que ela é falsa, reafirma que ela é falsa, e você vai destruir minha sessão. Então destrói a minha sessão. E antes disso, eu até vou tirar aquela minha variável, vou dar um unset nela e vou fazer deixar de existir essa variável de sessão. Então eu fiz de tudo ali para excluir minha sessão quando uma variável do tipo get aparecer. Vamos testar? Vou digitar minha variável do tipo get. Interrogação, sair. Pode ver que agora eu saí da minha sessão. Mas professor, eu vou ter que escrever interrogação sair? Não, vamos criar ele aqui embaixo. Rapidinho. Então, após o meu bem-vindo H1, eu vou fazer uma âncora aqui, href, e eu vou pôr essa variável sair. E eu vou escrever aqui, ó, sair. Então, quando a pessoa clicar aqui nessa âncora, ela vai sair. Vamos testar lá com o meu usuário certinho? Vou colocar aqui andré@email, a senha que é André, e entrar. Pode ver que entrou, falou ali para mim bem-vindo, e agora eu vou sair. Pode ver que ele saiu. Lembrando que eu vou colocar na descrição desse link esse usuário aqui para você acessar, tá? Esse ADM. Lembra aqui a senha andré@email e a senha André. Testa aí, você que está assistindo o vídeo, vai estar no ar para você ver. Voltando para cá, espero que você tenha gostado dessa dica. Um vídeo mais extenso, e olha que eu cortei muita coisa dele para ele ficar mais rápido aí para vocês. E eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre os alertas de erro.
como dar o aviso de usuário e senha incorreto, como fazer a recuperação de senha. Então tudo isso fica para um próximo vídeo nosso. Mas o vídeo de login, o vídeo de acesso, agora você já consegue fazer. Obrigado aí, não esquece de curtir, de ativar o sininho para mais notificações aí e até a próxima!